A gente tem estudado o livro Obras Póstumas, agora entrando, né, já no capítulo Teoria da Beleza, e que desde o início a gente vem conversando sobre o que vem a ser realmente a beleza, quais os padrões de beleza, de que forma que a beleza vem sendo expressada ou vem sendo expressa pelas construções humanas. Mas aqui o que Kardec traz para nós como um ponto fundamental é exatamente a beleza física, a evolução da beleza física do ser humano a partir da sua evolução espiritual. Então ele trazia para nós como uma proposta de raciocínio ou de debate o entendimento de que no passado as civilizações primitivas, mais embrutecidas, se encontravam ou naquele estágio inicial, e isso refletia na sua fisionomia, na sua estrutura física. E a gente pôde, naquele início, né, quando nós entramos nesse capítulo, falarmos um pouquinho sobre os primeiros hominídeos, as primeiras, os homens pré-históricos, as características que eles traziam, o formato do seu crânio, o desenho do seu rosto, aquela expressão bastante animalesca. E com o passar do tempo, milhares de anos se passando, a gente lembra que o homem, mais uma vez, o homem atingiu a sua condição atual, em termos de inteligência ou de potencial inteligência, e também estrutura orgânica e tudo mais, há mais ou menos 100 mil a 200 mil anos. E aí então, de lá para cá, o homem foi se estruturando, formando ali a sua sociedade foi se desenvolvendo intelectualmente, moralmente. Nós percebemos claramente uma significativa mudança na estrutura física do ser humano passados esses milênios. E aqui nos encontramos num corpo muito mais frágil, tanto basta a gente lembrar que os homens naquele período, eram homens extremamente fortes, homens com vigor físico muito diferente do nosso, com um corpo físico resistente a todas as hostilidades do meio ambiente onde ele se encontrava. E aí de lá para cá o nosso corpo físico foi se moldando de tal forma que ele foi se tornando mais frágil. A gente pode ver isso, por exemplo, no desenho de nossas mãos, na nossa arcada dentária, na nossa musculatura, na pelagem do nosso corpo. Tudo isso foi se modificando conforme nós fomos evoluindo e ao mesmo tempo também desenvolvendo o nosso intelecto, nos dando condições de utilizar a ciência, o conhecimento, a tecnologia a nosso favor, fazendo com que o nosso corpo físico se adapte a essas novas facilidades. Então isso que Kardec apresenta para nós de teoria, e é exatamente isso que a ciência acaba constatando. Por que o homem se modificou tanto nesse período, nesses milênios que se passaram? Não foi por acaso. E todo mundo vai dizer assim, mas é uma evolução natural da natureza. O próprio Darwin, quando ele falava sobre a evolução das espécies, ele trazia aquela ideia de que o homem vai se adaptando ao meio. E de fato vai se adaptando ao meio, só que muito mais do que uma simples evolução biológica, uma evolução natural, nós temos também a evolução espiritual, que a ciência acaba não levando em consideração, mas o fato de não considerar não significa que ela não seja um elemento primordial. E Kardec, apresentando para nós todo o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, falando sobre a evolução do espírito, o reflexo dessa evolução espiritual na elaboração do organismo. Então nós vemos ali tanto a teoria de Darwin, que fala sobre a evolução das espécies, como nós falamos da evolução espiritual que a doutrina espírita nos traz. Nós vemos ali uma combinação de elementos que vão se transformando com o passar do tempo, e isso vai se refletindo claramente na nossa própria constituição física. Então, voltando um parágrafo, Kardec fala para nós que desde hoje proclamemos em altas vozes, já que a ciência já nulo permite, o fato capital e consolador do progresso, lento, mas seguro, do nosso tipo físico em direção a esse ideal entrevisto pelos grandes artistas através das inspirações que o céu lhes envia para nos revelar seus segredos.
O ideal não é um produto mentiroso da imaginação, um sonho fugitivo destinado a dar, de vez em quando, a compensação às nossas misérias. É um objetivo determinado por Deus para nossos aperfeiçoamentos, meta infinita, porque apenas o infinito, em todos os casos, pode satisfazer nosso espírito e oferecer-lhe uma carreira digna dele. Né? Essa passagem aqui a gente lembra que ela é uma citação que Kardec trouxe para nós de um livro. Né? Voltando aqui um pouquinho, deixa eu pegar o nome do bendito livro. Só um instantinho. Está aqui. O livro no qual Kardec se baseou é o livro As Revoluções Inevitáveis do Globo e da Humanidade, de Charles Richard. Então ele pegou esse trecho, né, que fala sobre essa questão da evolução da beleza, da evolução da aparência do ser humano, e Kardec então foi apresentando ali as suas, né, vai apresentar agora a sua análise a respeito desse conteúdo. Então ele diz assim para nós agora palavras de Kardec. Dessas observações judiciosas, resulta que a forma dos corpos modificou-se num sentido determinado, e segundo uma lei, à medida que o ser mortal desenvolveu-se, que a forma exterior está em relação constante com o instinto e os apetites do moral, que quanto mais seus instintos se aproximam da animalidade, mais a forma igualmente dele se aproxima. Enfim, que, à medida que os instintos materiais se depuram e dão lugar aos sentimentos morais, o envoltório exterior, que não está mais destinado à satisfação de necessidades grosseiras, reveste formas cada vez menos pesadas, mais delicadas, em harmonia com a elevação e a delicadeza do pensamento. A perfeição da forma é, assim, a consequência da perfeição do espírito, donde pode-se concluir que o ideal da forma deve ser a que revestem os espíritos no estado de pureza, a que revestem os poetas e os verdadeiros artistas, porque penetram pelo pensamento nos mundos superiores. Disse há muito tempo que o rosto é o espelho da alma. Esta verdade, tornada axiomática, né, ou seja, um axioma, um ponto indiscutível, explica que esse fato vulgar de que certas fealdades desaparecem sob o reflexo das qualidades morais do espírito e que muito frequentemente prefere-se uma pessoa feia dotada de eminentes qualidades àquela que tem apenas beleza plástica. É que esta fealdade é feiura, né? Que esta fealdade não consiste senão nas irregularidades da forma, porém não exclui a fineza dos traços necessária à expressão dos sentimentos delicados. Então hoje, né, o padrão de beleza é bastante variado, né, de acordo com cada cultura, de acordo com cada característica física, mas o que Kardec observa para nós é que, independente da região onde o indivíduo se encontra, certamente já houve ali um ajuste nos traços físicos dessa pessoa. Se antes nós tínhamos aquela expressão agressiva, aquela expressão mais animalesca, no presente nós encontramos já uma expressão mais delicada, né? Delicada no sentido, naturalmente, da comparação. E é interessante que quando nós pegamos filmes de época, filmes que falam de gladiadores, filmes que falam de homens primitivos, é muito interessante a quantidade de maquiagem que é necessária para poder fazer com que o ator apresente características fiéis àquela época, como também os próprios atores são selecionados com essas características. Não vai pegar, por exemplo, um ator que tem um traço mais moderno para representar um personagem daquele período. Então eles fazem uma seleção muito interessante, né, observando assim aquela expressão mais grosseira, aquela expressão mais fácil de se trabalhar, para poder fazer com que o filme seja mais legítimo, né? O Brás colocou, né, que a beleza relativa é isso demais mesmo, né? A Miriam colocou também, tem mesmo pessoas que não se enquadram nos padrões de beleza, mas emanam uma beleza no olhar, no sorriso, né? Mas o que Kardec coloca, Miriam, de interessante, é que muitas vezes você fala assim, aquela pessoa não é bonita. Não é bonita nos seus traços, mas você percebe que a fineza desses traços, embora não sejam dentro dos padrões, ele traz para nós essa certa suavidade,
Então a gente pode traduzir assim: a beleza, ela depende de um padrão, mas a suavidade depende dessa mudança. Então você tem assim uma expressão mais grosseira e uma expressão mais suave. Então essa suavidade não representa necessariamente aquela beleza estética que a sociedade na atualidade acaba exigindo, né? Porque a gente lembra que cada época a sociedade apresenta um padrão, né? Vocês se lembram que eu comentei com vocês de uma coleção de vídeos que eu tenho, que traz para nós as primeiras experiências de filmes que foram produzidas, né, lá no final do século XIX, no comecinho do século XX. Então muitas experiências foram feitas e nessa coleção traz, né, ela traz esses trechos de 30 segundos, 40 segundos, são fragmentos de filmes daquele período. E aí mostram, né, pessoas fazendo assim, mostrando monumentos, mostrando viagens, mostrando pessoas. Então é interessante como nós observamos, por exemplo, mulheres que dançavam, mulheres que faziam poses, né, para os seus maridos, para os seus amigos e tal, e eram filmadas, né? E a gente começa a olhar para aquelas mulheres e fala: meu Deus do céu, como é que aquilo pode ser atraente, né? Inclusive naquele passado, como eu falei para vocês, tinha ali um caso de uma mulher que estava assim com uma roupa, parecia uma camiseta, que quando ela levantou o braço, estava com o braço todo peludo por baixo, né? Que isso era absolutamente natural para aquela sociedade. Hoje nós temos creminhos de depilação, temos maquininhas, temos tecnologia, etc e tal, mas naquele período não era assim. A maquiagem era muito feia, né? As roupas, aquelas toucas estranhas, as perucas do passado, né? Então tudo era muito estranho. Então a beleza, ela depende de cada período. Depende de cada cultura. Já a sutileza dessas expressões vem como uma mudança natural, né, da nossa biologia, do nosso organismo. Né, Bom Dia Flat colocou, né, tem gente que se delicia quando eleita Miss Universo, né? Pois é, essa questão do Miss Universo, né, é muito relativo, porque isso depende da cultura. Nós temos países que trazem para nós essa cultura, nós temos pessoas que têm o sonho de viver, né, o deslumbramento desse meio, assim como o meio, por exemplo, dos desfiles de moda, né, os modelos e tudo mais. Então tudo depende do interesse de cada um, mas independente disso, fazendo uma análise mais abrangente, mais genérica da nossa sociedade, da humanidade, nós observamos isso. Né? Nós não falamos, por exemplo, de pessoas altas ou baixas, pessoas magras ou obesas, pessoas fortes ou fracas, né? Pessoas encorpadas ou mais mirradinhas e tudo mais. Nós falamos dos traços. Né? Porque quando você fala em altura, quando você fala em peso, quando você fala em estatura, nós falamos, na verdade, de uma questão genética. E não é esse ponto que interessa. Porque você dizia assim que as pessoas mais altas são mais bonitas que as mais baixas. Não é essa a questão. É analisarmos exatamente os traços da fisionomia, principalmente. Porque o corpo físico tem ali mudanças interessantes, mas não significa necessariamente que tenha havido mudanças radicais. Já na expressão física nós começamos a encontrar diferenças. No modo de olhar, por exemplo, uma pessoa que vivia naquele período mais embrutecido, ela tinha na expressão do olhar aquela agressividade, porque o seu tipo de vida exigia isso dela. A agressividade que era instintiva era um instrumento de sobrevivência contra as hostilidades do meio ambiente, contra a hostilidade da comunidade onde ele vivia, contra a hostilidade do próprio do tipo de vida que ela levava, né, que era um período de vida muito curto, né, mas curto exatamente por causa dessa agressividade toda, mas ele dependia dessa postura para que pudesse sobreviver. Já no período atual, não. Uma pessoa fraca, por exemplo, de um modo geral, através do uso da tecnologia e do conhecimento, ela consegue viver muito bem. Né? Deixa eu ver aqui que colocou também, né? O Braço colocou, né? Pensemos na África do Sul, naquela época tinha a tribo mais disforme do planeta, né? Hoje é o povo mais lindo da África, né? Então, não só na África do Sul, né? Mas várias regiões da África, nós tínhamos ali aqueles grupos de canibais, grupos de pigmeus, que eram assim, povos que hoje a gente olha as fotos e fala, né? Meu Deus, né? De onde saiu essa gente? Fletcher colocou, né? Até palavra muda, né? Gay ou corno, né? Já não é palavrão, né? Estilo de vida. Né? Pois é, então a cultura vai mudando, né? As expressões vão se modificando e se adaptando também, né?
O Brás colocou: o olhar do rosto da estátua de Nero da até repugna, né? Pois é, exatamente porque o próprio autor desse trecho do livro que nós lemos comenta exatamente isso, né? Que você pega as estátuas, os bustos do passado, as esculturas que foram feitas naquele passado e via, né, as pessoas com uma expressão estranha, uma expressão feia comparada com o presente, né? E continua Kardec para nós aqui. Do que precede, pode-se concluir que a beleza real consiste na forma que mais se afasta da animalidade e reflete melhor a superioridade intelectual e moral do espírito, que é o ser principal. E aqui a gente já entra numa outra situação interessante, que é falarmos exatamente sobre o valor que nós damos para a beleza. Aqui o que Kardec fala, assim como também o autor, o Charles Richard, e assim como os espíritos também falam, eles olham o ser humano pela beleza que ele possui. A sua beleza exterior, que é menos valorizada do que sua própria beleza interior. Mas a nossa sociedade ela ainda valoriza muito a beleza exterior, é quase que um passaporte para o sucesso, passaporte para os círculos sociais, né? A beleza, né, tanto para o homem como para a mulher, abre portas, né, para os círculos sociais, são as pessoas mais bem aceitas, as pessoas mais badaladas. Então nós damos esse valor ainda a essa beleza exterior exatamente pela nossa condição atual, pela nossa condição moral. Ainda valorizamos muito a vaidade, valorizamos muito o orgulho, e isso reflete diretamente no comportamento da sociedade. O desenvolvimento da tecnologia, da moda, o desenvolvimento da tecnologia na ciência, através das cirurgias plásticas, das técnicas de estética, tudo isso para valorizar o exterior. Porque a nossa sociedade aceita essa beleza exterior como sendo exatamente aquele elemento mais importante para os relacionamentos sociais. Já quando nós começamos a olhar com uma visão mais neutra e começamos a apreciar a beleza física da pessoa, né, mas refletindo exatamente aquilo que ela traz de valores, que é exatamente aquilo que os espíritos colocam, nós conseguimos observar exatamente essa superioridade intelectual e moral do espírito, que é o ser principal, como coloca Kardec para nós aqui. E continua. O moral, influindo sobre o físico, que ele apropria as suas necessidades físicas e morais, segue-se que o tipo da beleza consiste na forma mais apropriada à expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais. Então esse é o primeiro ponto, né? O tipo de beleza reflete as qualidades morais e intelectuais. Segundo, que à medida que o homem se elevar moralmente, seu envoltório se aproximará do ideal de beleza, que é a beleza angélica, né? Agora aqui a gente já começa também a se perguntar o que seria exatamente a beleza angélica? Kardec teria o contato com os espíritos mais elevados para estipular esse padrão de beleza? Ele recebeu descrições para que pudesse traçar esse padrão? Basta a gente lembrar que quando se fala em beleza angélica, nós começamos a observar, por exemplo, os anjinhos. Aquelas crianças bochechadinhas, com a bochecha rosada, gordinhas, bonitinhas. As crianças hoje, o padrão de beleza para criança já não é mais isso. Tanto é assim que uma criança obesa já não é mais sinal de saúde. Então já se modificou. Quando a gente vê, por exemplo, nas pinturas, quando a gente vê nas esculturas que refletem assim que trazem, né, os anjos como personagens, os pintores, os artistas de modo geral, procuram apresentar no resultado do seu trabalho uma expressão mais delicada. E a gente fica se perguntando novamente, de onde se estabeleceu esse padrão de beleza? A partir de que referência? Para falar sobre a beleza angélica, né? Então a gente vê, né? Coloca na de texto, filhinho. Então a gente começa a observar, né, que nós vamos traçando hoje detalhes, né, ou feições mais delicadas, né, inclusive as próprias esculturas médicas, que a gente pode chamar assim, das cirurgias plásticas. As pessoas procuram, né, definir ou delinear traços mais delicados nos seus rostos, né, para que possa demonstrar exatamente essa aparência, essa beleza que a sociedade hoje demonstra ou espera alcançar,
né? A Vânia lembrou aqui que as pinturas de obras de arte antigamente eram com mulheres gordinhas para os padrões de hoje, né? Então, também isso é exatamente essa questão da beleza dentro de cada período, de cada cultura. Aqui a gente vai entrar num outro ponto agora, aqui nesse mesmo texto. A partir desse parágrafo a gente vai entrar num ponto delicado, e um ponto até bastante polêmico, inclusive, porque isso é uma questão cultural, né? É uma questão de época também. Kardec diz o seguinte: o negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para o gato, mas não é o belo no sentido absoluto, porque seus traços grosseiros, seus lábios grossos acusam a materialidade dos instintos. Eles podem bem exprimir as paixões violentas, mas não poderiam se expressar aos matizes delicados do sentimento e às modulações de um espírito fino. Aqui, para muitos, para aqueles que têm assim, uma tendência a sempre atingir, por exemplo, o espiritismo, ou para aqueles que não que fazem a leitura desse texto, mas não compreendem exatamente o que Kardec quis dizer nessa época, é importante a gente fazer uma volta histórica, né? Porque aqui ele fala da beleza do negro como sendo um padrão de beleza inferior, comparado com os padrões europeus. E aí muita gente vai dizer assim, mas esse texto é racista. É colocado um texto do Livro dos Espíritos, que fala sobre a inferioridade dos negros. Na Revista Espírita fala também sobre a questão dos negros. E aqui no livro Obras Póstumas também traz o mesmo tipo de comentário, né? Então, né, pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza, que eu já volto, rapidinho. Então, começa então a fazer uma acusação contra a doutrina espírita, ou contra o próprio Kardec, chamando, por exemplo, de racista. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. É importantíssimo a gente ter esse contexto histórico, porque cada período da nossa sociedade só pode ser julgado se você tiver como referência os próprios padrões daquele período. Então não dá para você dizer, por exemplo, assim, que na época da Idade Média a sociedade se comportava daquela forma e eles estavam errados. Eles estavam errados a partir do nosso padrão. E certamente daqui a um século os nossos padrões também estarão errados. Então a gente lembra que um século é um período significativo para poder mudar muita coisa. A gente lembra que em 1988 fez um século que o Brasil deixou de aceitar os escravos como mão de obra. Um século apenas. Então nós temos ali 125 anos da abolição da escravatura aqui no Brasil, né? Então vamos contextualizar. Kardec vivia numa época, no século XIX, em que a escravidão estava ali no seu auge, né? Então os países europeus, a partir daquele período das grandes navegações do século XVI, né, de 1500 e tanto para frente, o Brasil, por exemplo, a partir de 1520, mas 1650 foi quando o Brasil teve ali a maior concentração, né, de europeus a partir do descobrimento, e aí começaram então a desenvolver a sociedade. Os índios eram mão de obra inicial, né, principalmente com apoio da própria igreja na época, e aliás tem artigos escritos por católicos explicando exatamente por que a igreja aceitava a escravidão naquele período, porque exatamente ali é uma questão histórica, uma questão cultural, né? Depois nós tivemos ali os negros como sendo mão de obra, sendo que os próprios negros acabavam escravizando-se uns aos outros, né? Os navios europeus, principalmente portugueses e espanhóis, que desciam em direção à costa africana, paravam em alguns portos, e ali nós tínhamos grupos de negros que vendiam os escravos, porque já que as aldeias estavam ali em constante conflito, era natural que quando você derrotasse uma aldeia, você pegasse escravos. E a partir do momento em que os europeus começaram a visitar a África, eles encontraram não apenas mercadorias como bens de consumo, como mercadorias humanas também para serem vendidas. E essas tribos acabavam vendendo. E isso se tornava muito interessante, porque havia necessidade de mão de obra para as colônias aqui da nossa América, e aí, então esses negros vieram assim como sendo uma grande oportunidade. E o Brasil tem um histórico assim de o país que proporcionou a maior escravidão,
da história da humanidade. O Brasil teve assim uma coisa absurda em termos de escravidão, pelo seu tamanho, pela intensidade da sua colonização e tudo mais. Então, nesse período do século XIX, os europeus estavam tendo contato com a raça negra, mas de um modo muito primitivo, porque eram aldeias que eles visitavam. Então, a referência que se tinha do negro era aquilo que se encontrava no meio da África. E os europeus, né, já desenvolvendo-se em universidades, em centros de pesquisas, em questões artísticas, né, de modo geral de pintura, literatura, música e tudo mais, se comparados com os negros da África, certamente se viam de uma forma muito mais delicada. Né, e não de uma forma tão grosseira como eram os próprios negros, que eles não estavam acostumados. Então toda a literatura que era publicada naquele período falava exatamente dessa grande diferença que tinha entre a superioridade europeia e a inferioridade africana. Então a gente tinha assim uma grande diferença. Os negros com seus traços característicos, né, de pessoas que eram fortes, lábios grossos, pele escura, o cabelo, né, característico do negro também, a mesma coisa. Para os europeus isso era algo absolutamente estranho. E analisando principalmente o contexto de vida daquela sociedade, os europeus vivendo em grandes centros urbanos bem desenvolvidos, os negros vivendo em aldeias de uma forma extremamente precária e primitiva. Então é natural que se visse uma superioridade, e de fato isso era patente, né, no próprio cenário onde cada grupo, cada comunidade se encontrava. Então nós tínhamos ali essa diferença. Por isso, então, tudo aquilo que era publicado na época falava sobre essa diferença, mais uma vez. Kardec, na Revista Espírita, falava sobre no Livro dos Espíritos também fala sobre isso, fala sobre uma diferença que havia entre alguns povos. Então, na opinião dele, né, ou na opinião dos europeus, de um modo geral, já que a França, principalmente por causa do iluminismo, né, do período do iluminismo, da Revolução Francesa, que foi assim uma revolução social e intelectual de extrema proporção, nós lembramos então que a Europa, nesse caso, a França em especial, poderia se colocar como centro intelectual do mundo. Então, a partir dessa referência em que os franceses se viam dessa forma, e de fato eles tinham motivo para se verem assim, nós encontrávamos então uma escala que era feita, que depois dos europeus eram os chineses, depois dos chineses eram os negros. Então nós tínhamos esses degraus, que é exatamente esse ponto que acaba sendo muito atacado por aqueles que são os detratores do espiritismo, mostrando que isso é um absurdo, que isso era feito disso, porque são comentários racistas, posições racistas, mas isso denota claramente, primeiro, a má-fé da pessoa que faz isso, e segundo, uma extrema ignorância com relação ao contexto de cada período. Então a gente lembra, como eu já passei para vocês, essa ideia dos chineses, né, terem ali sofrerem esse preconceito, né, o bullying, por exemplo, aos chineses era algo muito grande. A China sempre foi uma nação muito populosa. Consequentemente, nós tínhamos ali os chineses buscando oportunidades em várias partes do mundo. Basta a gente lembrar que quando se assiste um filme do velho oeste americano, naquele lado, né, do ocidente, naquele lado do Pacífico, ali da região, né, do litoral, né, do lado esquerdo do mapa ali do ocidental, nós tínhamos ali as vilas que tinham muitos chineses que eram trabalhadores. Trabalhavam em circos, trabalhavam em mão de obra básica. Isso por quê? Porque era uma região fácil de acesso através da navegação. Então os chineses estavam em tudo quanto é lugar. E aqui no Brasil, nós tínhamos uma legislação, isso era uma lei, né, que dizia que era proibido a vinda de chineses para trabalhar aqui no Brasil. Então nós tínhamos ali os negros eram permitidos, europeus eram permitidos, e havia lei que proibia os chineses, exatamente por esse preconceito. Por isso que nós não temos na nossa história uma colonização ou colônias chinesas daquele período. Nós temos hoje, né, colônias que vieram para cá, estrangeiros, né, judeus não, árabes, coreanos, chineses e tudo mais, trabalhando nessas grandes cidades, mas não temos nenhuma referência em termos de colonização. Exatamente por essa questão de legislação, nós proibíamos a vinda de chineses, porque simplesmente eles eram desprezados na maior parte do mundo. Essa que é a parte importante, né?
A Miriam colocou, né, tem até uma teoria que foram os chineses os primeiros a explorar a América. Sim, até muito antes, né, saiu recentemente uma pesquisa mostrando que no ano 1300, 1400, nós já tínhamos chineses fazendo a exploração da América ali pela região do Pacífico. Isso textos encontrados com mapas que datavam de 1300, né? Então, estava em tudo quanto é lugar, né? Então, por que isso tudo? É uma diferença cultural muito grande. Então, para nós, né, para nós que somos ocidentais, ou para eles que eram europeus, principalmente naquela época, havia uma diferença significativa em termos de evolução social. E essa evolução social, na opinião dele, denotava também a própria evolução espiritual, a própria evolução intelectual. Né? Então, quando o Kardec coloca que o negro era belo para o próprio negro, mas não significa que ele seja uma beleza absoluta, comparada com os europeus, denotava exatamente ali a materialidade dos instintos. Então a gente pode imaginar você chegar na África e você encontrar aquelas tribos onde as pessoas são pintadas, usando armas, morando naquelas cabanas, vivendo de uma forma extremamente primitiva, dependendo de caça, dependendo de pesca, de agricultura básica para sobreviver, enquanto os europeus caminhavam pela Champs-Élysées, passeavam pelo Arco do Triunfo, passeavam pelos museus, pelas universidades, então via-se claramente a diferença de evolução social entre os dois. Continuando aqui para nós. Eis porque podemos, sem fatuidade, né, sem nenhum tipo de pretensão, eu creio, nos dizer mais belos que os negros e os hotentotes. Os hotentotes, por exemplo, eram tribos com que Kardec teve contato a título de informação, né, não pessoalmente, mas os hotentotes eram tribos muito primitivas. Depois vocês coloquem no Google e procurem algumas fotos para ver como são. Até hoje nós temos aquelas tribos descendentes dos hotentotes que mostram, né, o estilo de vida que eles possuem. Algo assim absolutamente primitivo comparado com os traços da nossa sociedade atual, né? E continua, mas talvez seremos também para gerações futuras aperfeiçoadas o que os hotentotes são com relação a nós. E quem sabe se quando elas encontrarem nossos fósseis, não nos tomarão por aqueles de alguma variedade de animais. Então Kardec já faz uma previsão que no futuro, dentro ali de alguns séculos, nós teremos as nossas fotografias, né, que a gente se acha o máximo, fazendo fotografia disso e daquilo e tal. Daqui 5 séculos, por exemplo, as pessoas vão olhar para nós da mesma forma que nós olhamos para os imperadores do passado, para aquelas fotografias da Idade Média, aquelas pessoas com aquela expressão estranha, feia, esquisita. Nós seremos esses feios e esquisitos para o futuro. O Fletcher colocou, né, tem muita coragem, né, na época em que veio de abordar o tema. Ele falava com naturalidade, né, Fletcher? O interessante é que hoje se tem muito problema de falar sobre isso. Até mesmo dentro do meio espírita, se falar sobre essa questão de discriminação racial naquele período, para nós a gente não fala porque tem medo dos outros pensarem errado. Só que é exatamente por isso, quando nós voltamos no tempo e nós contextualizamos o nosso raciocínio, a gente consegue ter uma visão completamente diferente. Então, quantos textos, basta vocês colocarem, por exemplo, no Google, Kardec e racismo, nós teremos textos ali de sites católicos e protestantes que falam que Kardec era extremamente racista. Porque ele falava dos negros, daquela coisa toda, mas ninguém volta no passado para perceber que a sociedade, de um modo geral, aceitava essa discriminação. Fazendas, cidades, igrejas, todos tinham escravos. Mas aí ninguém fala. Aí quando você fala da doutrina espírita, ele já virou racista. Né? Então temos esse grande problema, né? Coloca na área de texturinha. Então temos essa visão do passado comparado com a visão do futuro, com a visão do nosso presente, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Este artigo, tendo sido lido na sociedade parisiense, na sociedade de Paris, foi objeto de um grande número de comunicações apresentando todas as mesmas conclusões. Citaremos apenas as duas que se seguem como sendo as mais desenvolvidas. É interessante, né, que quando eles faziam esses estudos na sociedade, os espíritos naturalmente se manifestavam de uma forma espontânea, trazendo a opinião deles
né, ou corrigindo, ou mesmo afirmando aquilo que era objeto de estudo. Então nós temos aqui um texto interessante, olha só que bacana. Paris, 4 de fevereiro de 1889. Né? Aqui a gente lembra que Kardec já havia desencarnado, ele desencarnou em 65, lembrando que esse livro ele foi publicado muito tempo depois. Né? Então, como esse texto foi organizado, né, pela esposa de Kardec, por amigos também que ajudaram na coletânea, na seleção desse material, então eles faziam uma combinação daquilo que Kardec apresentava como conteúdo, aquilo que chegava também na sociedade, para formar, né, um conjunto para ser estudado. Então aqui, Paris, 4 de fevereiro de 1889, a gente estava no ano da proclamação da República aqui no Brasil. A médium, a senhora Malé. O texto diz o seguinte: pensastes bem, a fonte primeira de toda bondade e de toda inteligência é também a fonte de toda beleza. O amor engendra a perfeição de todas as coisas, e é ele próprio a perfeição. O espírito é chamado a conquistar essa perfeição, sua essência e seu destino. Ele deve, pelo seu trabalho, aproximar-se dessa inteligência soberana e dessa bondade infinita. Deve, portanto, revestir cada vez mais a forma perfeita que caracteriza os seres perfeitos. Se nas vossas sociedades infelizes, nos vossos globos ainda mal equilibrados, a espécie humana está tão distante da beleza física, isso se dá porque a beleza moral ainda está mal desenvolvida. A conexão entre essas duas belezas é um fato certo, lógico, e cuja alma tem desde aqui a intuição. Com efeito, sabeis todos como é penoso o aspecto de uma encantadora fisionomia desmentida pelo seu caráter. Se ouvis falar de uma pessoa de mérito reconhecido, vós a revestir logo com os traços mais simpáticos, e ficais dolorosamente impressionados com a visão de uma figura que contradiz vossas previsões. O que concluir disso? Aqui o que coloca para nós o Espírito é exatamente isso, que fala muitas vezes uma pessoa muito bonita com um caráter muito inferior, enquanto uma pessoa com uma aparência feia, se comparado com os padrões de beleza da sociedade, traz um caráter extremamente elevado. E aí então nós começamos a olhar para essa pessoa com mais simpatia. Ela pode ser uma pessoa que não tem a beleza que nós esperamos, mas ela consegue refletir pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de agir, né, pela simpatia que ela exala, né, acaba trazendo ali, elevando moralmente. Né? Inclusive, até uma questão interessante, que a gente acaba vendo assim, né? Poxa vida, tem pessoas que são bonitas, mas que se casam com pessoas feias. Aí aquelas pessoas que estão de fora, fica todo mundo dizendo, né? Poxa vida, mas né, não tinha alguém melhor para ela se casar sem ser aquela pessoa? Na verdade, o fato dela conviver cotidianamente, o fato daquela pessoa estar envolvida emocionalmente, para ela, acaba sendo bonito. Então, para quem está apaixonado, como diz o ditado, né, o feio o belo lhe parece, né? Não combina com ela, exatamente, Miriam. Então, por que isso tudo? Né? Por causa desse padrão de beleza, né, dessa beleza que acaba se exteriorizando pelos valores que aquela pessoa tem. E coloca aqui para nós, o que concluir disso? Senão que, como qualquer coisa que o futuro aguarda de reserva, a alma tem a presciência da beleza à medida que a humanidade progride e se aproxima do seu tipo divino. Nunca tireis argumentos contrários a essa afirmação da decadência aparente, onde se encontra a raça mais adiantada desde o globo. Sim, é verdade, a espécie parece degenerar, abastar-se, as enfermidades se abatem sobre vós antes da velhice. A infância mesma sofre de doenças que não pertencem de hábito, senão a uma outra idade de vida. Porém, é uma transição. Vossa época é ruim. Olha só, falando do século XIX, né? Vossa época é ruim. Ela acaba e ela cria. Ela termina um período doloroso e cria uma época de regeneração física, de avanço moral e de progresso intelectual. A nova raça, da qual já falei, terá mais faculdades, mais recursos aos serviços do espírito. Ela será maior, mais forte, mais bela. Desde o início, ela se colocará em harmonia com as riquezas da criação
que vossa raça indiferente e cansada desdenha ou ignora. Tereis feito grandes coisas por ela. Ela disso se aproveitará e marchará no caminho das descobertas e dos aperfeiçoamentos, com um ardor fervoroso do qual não conheceis o poder. Mais adiantados também em bondade, vossos descendentes farão o que não soubestes fazer dessa terra desgraçada, um mundo feliz, onde o pobre não será nem repelido, nem desprezado, mas socorrido pelas instituições amplas e liberais. A aurora desses pensamentos já chega. O clarão nos chega por momentos. Amigos, eis, enfim, o dia em que a luz brilhará sobre a terra obscura e miserável, e em que a raça será boa e bela, segundo o grau de adiantamento que tiver conquistado, em que o sinal colocado na testa do homem não será mais o da reprovação, mas um sinal de alegria e de esperança. Então, a multidão dos espíritos adiantados virá tomar o lugar entre os colonos dessa terra. Eles entrarão em maioria e tudo cederá diante deles. Né? Então aqui já é uma previsão, né? Já uma previsão que se tem dessa transição planetária, dessa mudança que nós estamos vivendo agora, que nós começamos pelo menos a aproveitar, né? Para que no futuro nós tenhamos um mundo diferente, para que nós tenhamos um mundo mais equilibrado, né? Um mundo sem egoísmo, um mundo sem preconceito, um mundo sem o ódio que existe entre as pessoas hoje. Então os valores vão se modificando conforme os espíritos também vão modificando o seu modo de pensar. E continua para nós aqui. A renovação se fará e a face do globo ficará mudada, pois esta raça será grande e poderosa, e o momento em que ela vier marcará o início dos tempos felizes. Aqui um espírito chamado Panfilo, né, que é o emissário dessa mensagem, mostrará exatamente. Né, agora, quanto tempo vai demorar para nós esses tempos felizes, né, é uma previsão que alguns arriscam, colocando ali algumas datas, colocando assim uma transformação mais próxima dos nossos tempos atuais, só que ainda existe muito ainda que se fazer, existe muito ainda a se trabalhar moralmente pela sociedade. Né? E continua. Aqui nós temos agora um outro item, que é uma outra psicografia, chegada de Paris, 4 de fevereiro de 1869. Né? Aqui que Kardec continuava ainda, né? Ele desencarnou no mês de agosto, se eu não me engano, então aqui ele continuava presente. Então isso aqui foi um texto que foi recebido, né, desde aquele tempo. E aí então, a beleza, do ponto de vista puramente humano, é uma questão bem discutível e bem discutida. Para bem julgá-la, é preciso estudá-la como um armador desinteressado. Aquele que está sob seu domínio não poderia ter voz no capítulo. O gosto de cada um também tem importância nas apreciações que são feitas. Olha só, falando sobre a preferência de cada um. Né? Não há nada belo, de realmente belo, senão aquilo que o é sempre e para todos. E essa bondade eterna, infinita, é a manifestação divina sob seus aspectos incessantemente variados. É Deus nas suas obras, nas suas leis. Eis a única beleza absoluta. Ela é a harmonia das harmonias. Ela tem o direito ao título de absoluta, porque não se pode conceber nada de mais belo. Quanto ao que se convencionou chamar de belo, e que é verdadeiramente digno desse título, é preciso considerá-lo apenas como uma coisa essencialmente relativa, pois pode-se sempre conceber algo de mais belo, de mais perfeito. Há apenas uma única beleza, uma única perfeição, que é Deus. Fora dele, tudo o que adornamos com esses atributos são apenas pálidos reflexos do belo único, um aspecto harmonioso das 1001 harmonias da criação. Há tantas harmonias quanto os objetos criados, quantas belezas típicas determinando, por conseguinte, o ponto culminante de perfeição que pode atingir uma das subdivisões do elemento animado. A pedra é bela e diversamente bela. Cada espécie mineral tem suas harmonias, e o elemento que reúne todas as harmonias da espécie
possui a maior soma de belezas que a espécie pode atingir. A flor tem suas harmonias. Ela também pode possuí-las todas ou isoladamente, e ser diversamente bela, mas ela apenas será bela quando as harmonias que concorrem para a sua criação estiverem harmonicamente fundidas. Dois tipos de beleza podem produzir, pela fusão, um ser híbrido, conforme de aspecto repulsivo, informe e de aspecto repulsivo. Há então cacofonia. Todas as vibrações eram isoladamente harmônicas, mas a diferença de sua tonalidade produzia um desacordo de acordo com as ondas vibrantes. Daí o monstro. Descendo a escala criada, cada tipo animal dá lugar às mesmas observações, e a ferocidade, a astúcia, até a inveja poderão dar lugar ao nascimento de belezas especiais, se o princípio que determina a forma estiver sem mistura. A harmonia, mesmo no mal, produz o belo. Há o belo satânico e o belo angélico. Há a beleza enérgica e a beleza resignada. Cada sentimento, cada feixe de sentimentos, desde que seja harmônico, produz um tipo de beleza particular, cujos aspectos humanos são todos não degenerências, mas esboços. Também é certo dizer, não que somos mais belos, mas que nos aproximamos cada vez mais da beleza real, à medida que nos elevamos para a perfeição. Todos os tipos se unem harmonicamente no perfeito, eis porque ele é o belo absoluto. Nós que progredimos, apenas possuímos uma beleza relativa, enfraquecida e combatida pelos elementos desarmônicos da nossa natureza, o espírito chamado Lavater. Aqui é interessante nessa visão que ele apresenta para nós, quando fala sobre a questão da harmonia. Então a própria natureza é muito interessante que instintivamente se busca essa questão da beleza. Uma borboleta, por exemplo, fêmea, ela procura uma borboleta macho exatamente pela beleza que ela apresenta, mas muito mais pela simetria que existe nas suas formas. Um leão, por exemplo, pela sua beleza, pelo seu vigor, ele atrai a fêmea, enquanto que aquele leão que não tem aquela juba acaba sendo dispensado. Então os insetos, os pássaros, os répteis, mamíferos, todos esses seres mais desenvolvidos se buscam exatamente por essa harmonia. E nós, da mesma forma, também buscamos isso instintivamente. Só que a partir do momento que nós começamos a desenvolver o nosso intelecto e começamos a compreender, que a harmonia é muito mais importante do que a estética exterior, da forma como é colocada pelos nossos padrões atuais, nós conseguimos avançar desse campo da vaidade, esse campo da sensualidade, porque hoje a beleza para nós, ela tem um padrão muito mais de sensualidade do que de harmonia. Nós podemos ver isso claramente. Uma pessoa bela, por exemplo, que aparece na televisão, uma pessoa bela que nós encontramos de um modo geral na nossa convivência, de imediato aciona no nosso cérebro aquela questão da sensualidade. Será que ela é bela? Será que não é? Pelo menos você está vendo a harmonia, Sandra? Porque se for de beleza já é outra coisa. Harmonicamente de repente dá certo, mas o resto não. Então, o que a gente começa a pensar, de que forma? Nós olhamos então e podemos dizer que transcendemos essas limitações da sensualidade, da vaidade e do orgulho. Nós conseguimos compreender então os valores não apenas da harmonia estética, mas do próprio valor que o espírito possui. O Fletcher colocou, por que temos medo do feio, caveira, coisas pessoalmente deformadas? É uma questão de tabus, Fletcher, a educação que foi recebida. Porque a caveira, na verdade, ela não é feia. Se você começa a estudar, por exemplo, para quem já teve oportunidade de estudar alguma coisa na área de saúde, você tem num laboratório de anatomia e você vê os ossos. Você não olha, por exemplo, um crânio que se encontra em cima de uma mesa para ser analisado, você não presta atenção se aquele crânio, por exemplo, veio de um cemitério, se aquela caveira vai ficar andando atrás de você durante a noite. Você olha exatamente a beleza da anatomia.
os traços, a perfeição dos dentes. Então, quando você começa a estudar, né, de uma forma mais objetiva, saindo daquela fantasia do cotidiano, você muda completamente. Então tem essa, exatamente, a educação influencia, a cultura influencia, né? Você lida isso com naturalidade, né? Me lembro da época de faculdade, a gente tinha ali no laboratório de anatomia os corpos que nós analisávamos, né? Então você tinha ali um tronco, você tinha ali membros, você tinha o crânio, e você olhava assim, desesperado para saber o que tinha embaixo. Então nós mexíamos para cá, mexíamos para lá, sem nenhum tipo de preocupação se aquilo era um cadáver. Aquilo era apenas uma peça sendo analisada, uma peça sendo estudada. Então tudo depende do quê? Da educação. A gente fala, por exemplo, do escuro. O que é o escuro? Uma criança que aprendeu a viver no escuro, né, uma criança que aprendeu a lidar com a falta de luz de uma forma muito natural, é diferente daquela criança que sempre viu no escuro algo que pode ser para ela uma ameaça. Tudo é uma questão do que então? De cultura. Né? A Sandra colocou que minha sobrinha dormia, né, com o esqueleto no quarto, né, para seu estudo de anatomia. Pois é, a gente tem esses detalhes, né? Então, assim, tudo é uma questão do quê? De ponto de vista de educação. E esses tabus, esses preconceitos que nós vamos criando no decorrer da nossa vida, é a mesma coisa, tanto para o bem como para o mal. Porque muitas vezes nós deixamos de apreciar o bem exatamente porque nós ficamos limitados nessa questão do preconceito. Que a gente pensa assim, olha, você olha uma pessoa feia, vamos supor que você esteja numa festa, e aí tem aquela pessoa que não tem um padrão de beleza que a sociedade aceita. Essa pessoa, ela acaba não sendo incorporada naquele grupo, por uma questão de preconceito, quer dizer, ela não tem nada de atraente, pelo menos visualmente, pelo menos esteticamente. Então há necessidade de conhecê-la, para perceber a sua simpatia, perceber a sua inteligência, perceber os seus valores, para que ela possa ser, né, ser aproximada. A gente vê muito isso de uma forma muito natural nas escolas. Aquelas crianças que são mais bonitas esteticamente acabam sendo muito mais atraentes para o grupo, enquanto que aquelas que não têm essa beleza acabam não apenas sendo rejeitadas, como sendo perseguidas também. Isso é um reflexo natural, é instintivo que nós fazemos isso. Então, por esse lado primitivo, nós agimos dessa forma ainda. Quando nós começamos a nos desenvolver intelectualmente, você já não faz mais julgamento pela aparência. A questão do preconceito, o que é o preconceito? É um pré-conceito. Você traz um conceito prévio antes de conhecer. Então você olha, julga e às vezes pode até agir de alguma forma, sem sequer conhecer qual é o conteúdo. E nós vemos isso em todas as situações da nossa sociedade, com relação aos negros, com relação aos homossexuais, com relação às pessoas com características físicas diferentes do padrão. Então você julga, você vai trabalhar numa empresa, por exemplo. Né, meu primo esteve recentemente na Alemanha, aí perto de você, Silvia. Ele ficou umas 2 semanas em Berlim. E ele achava muito interessante, uma coisa curiosa, que ele falou assim, eu não me conformo, ele trabalha num banco, né? E para trabalhar em banco você tem que estar constantemente barbeado, usar aquela roupa social e coisa e tal. Você não pode, por exemplo, usar barba. O banco não permite que você use uma barba. Independente se ela for bem tratada, bem cuidada, não pode ter isso. E ele ficou impressionante que ele andava pelas ruas de Berlim e ele viu então uma pessoa que era daquele estilo punk, com aquele cabelo de moicano, assim, vermelho, espetado para cima, de terno e gravata, indo trabalhar na empresa dele. Pegando o metrô, andando pela rua e tal. Ele falava assim, no Brasil, isso aqui é uma coisa absurda. Né? Por quê? Porque nós temos ainda essa visão de julgar a pessoa pela aparência. Se você vai numa entrevista de emprego usando tatuagens, usando adereços de um modo geral, dependendo da forma como você se veste, das suas características físicas, você acaba sendo rejeitado antes mesmo de apresentar as suas qualificações. Aquele que é entrevistador já olha para você e pela sua aparência ele já vai te dar uma nota inicial. Como diz na ginástica rítmica, na ginástica artística, vai te dar uma nota de partida. Então você já começou bem ou começou mal pela sua apresentação visual. E isso é o quê? É o preconceito da nossa sociedade. Então a gente vê que, embora nós compreendamos que a beleza interior da pessoa vale muito mais, nós utilizamos isso até de uma forma sarcástica. Que a pessoa é feia, mas a gente fala assim, não, mas você interiormente é uma pessoa muito bonita. E fala isso de um modo irônico. Não fala isso com seriedade. Então a gente vê que essa ideia da beleza, muito mais trabalhando essa questão da harmonia e a questão dos valores que uma pessoa tem, é algo que nós tentamos buscar.
É algo que nós no futuro alcançaremos, mas que no presente nós percebemos que nós temos uma grande resistência a isso. E isso mostra claramente que a influência dos nossos instintos são muito mais fortes do que a influência da razão. Porque embora racionalmente você queira pensar dessa forma, instintivamente você reage de outra forma. E isso acontece de modo inconsciente. Essa é uma parte difícil. A Miriam lembrou aqui. Vemos isso até no processo de adoção. Uma busca por crianças bonitas e perfeitas. E há pouco eu vi uma família que adotou um menino na época, desnutrido e abatido, dizer algumas perguntas a ela, né? Onde você tirou essa criança tão bonita, né? Pois é, exatamente. A gente vê esses disparates, né? Porque a princípio você encontra uma pessoa bonita, mas no começo você acha que não é interessante, né? O Dudu colocou, né? O nosso chamado presunto, que nos ajudou em nossa formatura, ganhou o diploma de biólogo com a gente, né? Demos o nome de Nilson, né? E com muito respeito na época, pedimos licença para o nosso estudo anatômico, né? Bem legal com isso. Deixa eu ver mais aqui, né? O Flat colocou, né? Você está em forma, né? Ovo de Páscoa, né? Pois é, um lindo por dentro, né? Muita gente diz assim aquela coisa, né? Você parece modelo da revista Globo Rural, né? Então o pessoal já começa sempre a utilizar, né, esse tipo de comentário, né? Para poder, de um modo pejorativo. Então a gente vê que o preconceito, os comentários pejorativos, as críticas, tudo isso faz parte do quê? Dessa natureza primitiva, instintiva que o ser humano ainda possui, né? Pois é, mas é uma brincadeira, até brincadeira para quem faz e para quem recebe, né? Porque hoje você fala uma coisa, mas você fala outra, e essa pessoa vem sendo constantemente perseguida por essas brincadeiras, desde a época da escola até uma época que ela é adulta. Né? Então, quer dizer, ninguém leva a sério quem faz a brincadeira, mas quem recebe a brincadeira, certamente, se ela pudesse colocar assim, você gostaria de receber essa brincadeira ou você preferia não tê-la? Certamente ela vai dizer, eu preferia que não fizesse essa brincadeira, né? O Francisco colocou para nós, né, o honesto, né, de calça jeans e camiseta vale menos do que de terno italiano e sapato, né, de cromo alemão, que usa o seu visual, né, para aplicar golpes na praça, né, exatamente, né. Eu acho que são brincadeiras que a sociedade precisa refletir sobre isso, né, porque toda brincadeira que tem por objetivo desprezar a outra pessoa, denegrir a outra pessoa, atingi-la, né, no seu ego, nos seus valores, é algo que a sociedade precisa tirar. Nenhuma brincadeira saudável, né, exatamente por isso que a gente fala. A questão da beleza e dos valores, com o passar do tempo, vai fazer com que o nosso mundo seja feliz porque as pessoas se respeitam por aquilo que elas são. E a gente acaba banalizando muitas vezes o preconceito, acaba banalizando, né, as críticas e os comentários, então ficou tão comum que as pessoas não esquentam mais. Mas o fato delas não esquentarem mais não significa que esteja errado. Então são esses valores que a sociedade precisa se transformar. Né, de você chamar uma pessoa que é pequena de nanica, isso na verdade você atinge aquilo que ela, né, que ela tem de valores dela própria, né? A Miriam colocou, né, a pessoa já está tão sacudida, né, que ela já faz a brincadeira com ela mesma, né, antes que façam com ela. Pois é, o modo seria quase que uma autodefesa, né? Então você se ataca antes que alguém ataque, né? Infelizmente o preconceito vem disfarçado por algumas brincadeiras e já é naturalmente aprovado, né? Porque, né, na minha família, por exemplo, né, eu sou moreno, né, uma cor parda eu tenho, né? Então, para quem não me conhece, né? Então eu tenho essa cor parda. Então é muito comum assim, as pessoas da minha família me chamarem, e aí, negrão, tudo bem? E falam isso de uma forma extremamente carinhosa. Então, quer dizer, me chamam carinhosamente de negrão, beleza. Né? Aí eu poderia chamar o outro de gordo, de baixinho, de torto. Né? Cada um usaria um nome, mas negrão é algo absolutamente natural. Então a gente vê que esses preconceitos, eles se dão através do quê? Por causa desses padrões exteriores de beleza que a sociedade hoje procura. Né? Então nós temos vários tipos de preconceitos. Então o fato de ser aceitado, né, nós já chegamos até a ler sobre isso, quando nós falamos do primeiro texto que nós lemos a respeito do padrão de beleza. Né? O fato de ser comum não significa que seja normal. Então é comum as pessoas brincarem assim, mas não é normal elas brincarem assim. Exatamente porque quando você fala do outro, atacando-o, ainda que de uma forma muito sutil e de uma forma não séria, não significa que isso seja correto. Né?
A Lívia colocou, né, minha família, por parte de pai, sempre implicou com o meu cabelo, né? Por ser crespo, faziam piadas o tempo todo, né? Então só quem passou por isso, né, Lívia, sabe como é. Né? Então eu me lembro assim que eu tinha um tio, inclusive já desencarnou recentemente, ele tinha assim umas brincadeiras muito interessantes, né? Brincadeira porque todo mundo ria, né? Mas pelo fato de eu ser a pessoa mais escura da família, né? Vamos dizer assim. E olha que eu sou assim um café com leite, eu não sou negro, né? Assim, no sentido de pele muito escura, né? Eu sou assim um negro pálido, vamos dizer assim, vai. Um negro com anemia, né? Então eu tenho aquela cor assim meio cá, meio lá. Então assim, um lado da minha família é alemã, o outro lado da minha família é de negros, né? Então eu peguei essas características do negro, enquanto que minha irmã minha pegou a característica dos alemães. Então ficava aquele contraste, né? O preto e o branco, né? Então eu era o alvo das piadas, né? O alvo das piadas por ser moreno do como eu sou, por ser pardo como eu sou. Então, quer dizer, todo mundo na brincadeira, porque é uma pessoa querida que brincava, outra pessoa querida do outro lado e tal, mas no fundo eram brincadeiras, que se por acaso não tivessem, não existissem, seria muito mais interessante. Então, quer dizer, a brincadeira é sempre interessante para quem faz, nunca para quem recebe. Né? O Flet colocou o único branco, né, de cabelo liso que eu conheço é o Michael Jackson. Pois é. Né? Deixa eu ver mais aqui. A Miriam colocou: esquecemos que ao nosso redor pessoas estão em seu íntimo, tentando resolver questões que as fazem sofrer. E soltamos uma piada sem noção, né, e dizemos que na cara de pau, né, só para relaxar, é brincadeira. Né? Pois é. Né? Então, assim, hoje nós vemos que existe um caminho a ser trilhado pela nossa sociedade, pela humanidade de um modo geral, né, que é um caminho que vai exigir muito sacrifício, o sacrifício do ego principalmente, né, porque aquele que faz a piada, aquele que faz o comentário, aquele que faz a crítica, ele faz a partir do seu ponto de vista, a partir dos seus valores. Então ele precisa sacrificar exatamente os seus interesses para pensar no interesse coletivo. Então nós precisamos sair daquele ambiente individualista para começar a trabalhar o interesse coletivo. E você só consegue pensar coletivamente se você se sacrifica individualmente. E esse sacrifício é um sacrifício em todas as áreas. A área do intelecto, a área do sentimento, a área dos valores, a área social, em todos os sentidos. E para isso nós começamos a perceber que nós pensamos no mundo de provas e expiações. Nós pensamos no mundo de regeneração. E aí muita gente diz assim, não, mas nós já estamos vivendo isso. Analisando esses pequenos detalhes, quanto tempo a gente acha que isso vai acontecer? Então a gente pega no livro acreditando que isso vai acontecer em tanto tempo. Na prática, quanto tempo isso vai acontecer de fato? A Betinha colocou, beijo Betinha, mas virou até show esse tipo de brincadeiras, né? Vira aquelas pegadinhas horrorosas, de extremo mau gosto, né? Então isso reflete exatamente aquilo que nós vivemos dentro dos nossos valores, dentro da nossa intimidade. Né? Deixa eu ver aqui, a Lívia colocou lá em cima também, né? Eu ligava muito, mas durante muito tempo usava produtos para ficar do jeito que eles queriam, né? Até que chutou o balde, né, Lívia? Cansou de fazer, né? Bom, então, estudando isso, a gente vê essa importância, né? Porque no período, na época de Kardec, quando ele falava sobre padrões de beleza, ele estudava um pouco mais a comparação entre aquilo que a sociedade daquele momento aceitava, né, como referência, e o padrão de beleza do passado. Quando nós trazemos esse tema, para os nossos estudos atuais, com relação a valores, com relação à sociedade, com relação a relacionamentos e tudo mais, a gente vê a profundidade desse tema. Porque todos esses preconceitos, todos esses comentários se dão exatamente por causa dessa referência de beleza que nós estamos falando. Aquilo que para a sociedade hoje é belo, né? Para a sociedade hoje é belo, faz com que somente aqueles que se afinizam com essa beleza sejam aceitados. Aqueles que não são rejeitados. E isso mostra, né, a falta de caridade moral entre as pessoas, que denota claramente o individualismo entre elas. A Vânia colocou, vi um caso em que a crítica ajudou muito. Um homem que já não se levantava mais da cama por conta da gordura, mais de 200 quilos, ouviu do amigo: você está nojento, né? Por mais duro que tenha sido, foi o que ele fez se ligar e que teria que se tratar. Emagreceu 110 quilos, mais ou menos, emagreceu e agradeceu o amigo pela ofensa. Mas ao mesmo tempo, Vaninha, muitas crianças já cometeram suicídio porque foram chamadas desse jeito também. Muitas pessoas se isolaram, muitas pessoas entraram em depressão pelo mesmo tipo de comentário.
Né? Então, um caso que aconteceu isso, e quantos casos aconteceram diferentes. Né? Então, aqui em São Paulo é muito comum, São Paulo é uma cidade que tem uma diversidade muito grande, uma grande população, uma diversidade muito grande de características, e nós vemos constantemente na televisão os abusos, as agressões, as perseguições. Né? Então, tudo isso acontece pelo fato. Eu tenho uma aluna que ela tem por volta de 15 anos, e ela tem assim ela é assim bastante obesa. Ela já passou do ponto de ser uma criança naquele padrão de gordura normal. Ela é obesa. E um dia ela veio fazer aula comigo e ela tinha uma queimadura no queixo. E eu perguntei, porque não tinha curativo nem nada, ela disse que as pessoas jogaram alguma coisa nela que a queimou. Aí eu não estiquei o assunto, eu desconversei, dei sequência no estudo que a gente estava fazendo, e mostrava claramente, dava para ver que ela tinha sofrido uma perseguição na escola, pelo fato de ser uma criança obesa de 15 anos de idade. Né? Então, é a sociedade que mostra os seus valores através desse tipo de comportamento. Né? Fletcher colocou: as pegadinhas causaram mais impacto do que a beleza do negro, né? No assunto anterior, né? Exato, né? Deixa eu ver aqui. A Silvia lembrou: emagrecer é fácil, manter é que é, né? Todo mundo sofre, né, Betinho? Eu acho que não tem assim né? Cada um sofre do seu jeito. Né? O obeso, por exemplo, ele sofre por uma questão de preconceito físico. O negro sofre por uma questão de preconceito racial. O homossexual sofre por uma questão de preconceito sexual. Então, cada um, a gente não sabe qual é o mais doloroso. Cada um sabe onde atinge, depende da forma como ele lida com essa questão, depende da intensidade da agressão que ele sofre, depende do tipo de cabeça que ele tem. Né? Porque nós temos desde aqueles que deixam passar esse tipo de comentário e continuam vivendo suas vidas, até aquele que se sente atingido diretamente no seu ego. Né? Então, esses que se sentem dessa forma acabam sofrendo demais, porque é uma questão de complexo de inferioridade perante a sociedade, e a gente lembra que esse complexo de inferioridade ele é um câncer psicológico que vai acompanhando a pessoa durante o decorrer de toda a sua vida. E isso acaba interferindo nos seus relacionamentos, no seu desempenho profissional, na sua relação social. Né, em todas as questões. Então a gente acha que isso é algo muito natural e não é. Né? Aliás, a psicologia hoje pode fazer um estudo muito aprofundado a esse respeito, de falar de preconceito e os efeitos desse preconceito sobre todas as pessoas. Né? Então temos ali, né, situações variadas. Né? Mas isso faz parte da nossa sociedade. Né? Bom, qualquer dia a gente pode até fazer um estudo a esse respeito, né? Porque quando Kardec fala sobre lei de sociedade, desenvolvimento da sociedade, ele não trata diretamente do preconceito. Né? Talvez porque naquela época o tema não era tão abordado pela sociedade, hoje já é. Né? O preconceito é crime, né? Dependendo do tipo de preconceito que você tem. Né? Então, ontem mesmo eu dava aula para um aluno falando sobre a nossa Constituição e falava sobre o artigo 5º do primeiro capítulo da Constituição, que falava sobre a igualdade. Todos são iguais perante a lei, né, independente da raça, credo, etc, etc, sexo e tudo mais. Né? Então, hoje, você fazer uma brincadeira preconceituosa com o negro, você vai preso sem direito à fiança. Porque isso é um crime federal, né, um crime contra a Constituição. Né? Então, a gente vê hoje que a sociedade se mobiliza nesse sentido. A própria mulher também recebe a sua proteção, né, leis que foram criadas. A gente teve, inclusive, né, nesse fim de semana que passou a mini jornada da família, falando sobre a violência doméstica. Né? E ali a gente tem preconceito contra o idoso, preconceito contra a criança, preconceito contra a mulher, né? Preconceito de toda a ordem. Então, naquela época de Kardec, talvez o preconceito fosse algo tolerado pela sociedade. Já nos tempos atuais, buscando essa igualdade entre todas as pessoas, a sociedade tem se mobilizado nesse sentido. Né, os animais têm recebido proteção, as pessoas, de modo geral, cada uma com suas características, também têm recebido mais proteção. Então, o fato de você ser protegido legalmente não significa que a sociedade aceite essa proteção. Não significa que a sociedade cumpra essa determinação. Né, o Fletcher, por exemplo, vivendo lá nos Estados Unidos, conhece de um modo muito intenso o preconceito racial que existe lá. Aqui no Brasil, pela miscigenação, existe aquele preconceito velado, né? Cotas para negros em universidades. Temos ali o cuidado que a sociedade tem com isso. Agora, nos Estados Unidos é muito diferente. E a gente vê isso, por exemplo, expresso de um modo muito claro no esporte, na arte.
Se você pega um videoclipe de um cantor americano que é negro, ele sempre está envolvido com carros muito caros, com joias muito caras, com mulheres muito bonitas, muitas vezes até de uma raça diferente da sua, para mostrar que o poder que ele tem da raça negra é um poder também econômico. Então a gente vê isso, né? Tem um filme estrelado pelo John Travolta, chamado A Cor da Noite, em que o filme todo ele faz uma inversão de valores. Os negros são os ricos e os brancos são os empregados. E esse filme é muito interessante, assistam para vocês verem. A Cor da Noite. Então mostra que o John Travolta, que era o personagem, ele era um empregado de uma indústria. E o patrão dele era um negro. E ele sofria o preconceito, ele morava com dificuldades lá com aluguel, enquanto que o patrão dele, todos os amigos que eram negros, viviam em limusines, em mansões e tudo mais. Então, nesse filme, inverteram esses valores para mostrar exatamente a forma como as pessoas se sentem, só que agora numa cor de pele diferente. Né? Aqui no Brasil a mesma coisa, né? A Vaninha sempre colocando em PVT, né, Vaninha? Sempre falando assim, dos artistas, dos atletas e tudo mais, também tentando demonstrar, né, o poder da sua raça através da força econômica. Mas um dia a gente vai conseguir encontrar isso, né? O Flatline Block Like Miami Beach, né, um show desses detalhes, né? É sempre assim mesmo. É uma forma que as pessoas têm, já que a sociedade se preocupa principalmente com a força econômica e com a força da beleza exterior, dos padrões de beleza exterior. O que eles fazem então? Eles fazem cirurgias plásticas, demonstram seu patrimônio, mas não se preocupam em se transformar moralmente. Porque você ser uma pessoa boazinha não significa que você vai ser aceita. Agora, ser uma pessoa rica e bonita, isso vai fazer com que você seja aceito. E como nós estamos querendo sempre alcançar aquela felicidade confortável, né, a gente fala da mesma forma também com relação a cores, com deficiências físicas, a mesma coisa também. Né, o padrão de beleza, de estética, exclui também essa outra categoria. Então nós temos ali vários tipos de situação em que a sociedade peca e muito por falta desses valores. Mas aguardamos que um dia isso se transforme, né? E isso depende principalmente do comportamento das pessoas, né? Daqueles que sofrem o preconceito, né? E daqueles também que praticam esse preconceito. Bom, pessoal, no próximo item que nós vamos estudar, aqui do nosso livro Obras Póstumas, vai falar sobre a música celeste. Então vamos falar sobre música agora, né? Já que a gente falou bastante sobre filmes, sobre pinturas, sobre arquitetura e tudo mais, né, Lívia? Sossega, Lívia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre música celeste. A gente vai fazer uma comparação do que vem a ser a beleza da música dentro das dimensões espirituais mais elevadas e falar também sobre a música que expressa exatamente o sentimento da nossa sociedade. Então na próxima quinta-feira agora, depois de amanhã, a gente vai tocar nesse tema. Tá? Pessoal, fechando por aqui o nosso estudo, então, esperando que o nosso bate-papo tenha sido proveitoso, né, para a gente refletir, para a gente trocar ideias, trocar algumas figurinhas e tudo mais, né, que é sempre bacana quando a gente tem assim esses temas propostos pela doutrina espírita, que nos faz assim refletir de uma forma muito profunda sobre aquilo que diz respeito à nossa vida cotidiana. Né, você pode até pensar no seu futuro espiritual, mas a gente consegue já definir o futuro espiritual pelo nosso comportamento atual. E a doutrina espírita nos faz colocar os pés no chão, olhar à nossa volta e ver exatamente aquilo que nós estamos vivendo, para definir qual vai ser o nosso destino. Né? Então, a música celeste, trabalhando um pouco com a arte, né? A Miriam, que é uma das responsáveis pelo trabalho lá do Espiritismo e Arte, lá num programa do espiritismo.net, tem bastante subsídio para trabalhar, não vai faltar assunto, né, Miriam? Então tem bastante